Deus amado, Deus querido, em nome do Senhor Jesus, nós aqui estamos, Senhor, mais uma vez reunidos. Temos aqui a pastora Nádia, estamos aqui a Rosina, a Adriana, Márcia e eu. E quem mais o Senhor quer que esteja conosco nesse dia, Pai, aqui nesse encontro. Que estamos nesse canal do Zoom para depois podermos disponibilizar esse encontro de hoje no canal do YouTube Princípio Atitude para o mundo inteiro, Pai. O Senhor conhece a sinceridade do nosso coração. O Senhor conhece as nossas intenções. Por que estamos aqui, Pai? Então, faça a tua vontade se cumprir e abençoa esse tema de hoje. Conhecimento é poder. O Senhor mesmo disse que as pessoas sofrem por falta de conhecimento. Então, que o Senhor possa enriquecer esse encontro de hoje com a tua presença, com a tua direção, com o teu poder. Eu sei que a Adriana e a Rosina sempre trazem coisas maravilhosas, mas o Senhor também tem coisas maravilhosas para nós. Então, meu Deus, venha enriquecer com o teu poder, com a tua inteligência, com a tua sabedoria, esse encontro de hoje. É o que te pedimos em nome de Jesus. Abençoe a transmissão de internet de cada um de nós. Seja perfeita como o Senhor é perfeito. E esse encontro seja mais um tema onde pessoas como nós serão abençoadas com tudo que aqui será falado, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Graças a Deus. Bom dia mais uma vez para todos vocês. Esse tema realmente é um tema muito, muito, muito interessante, como todos têm sido, mas cada um que a gente vai falar parece que ele é mais interessante que o outro, mas não é. Todos são muito interessantes, tenho certeza. Nós temos recebido o feedback das pessoas, né? E muitas pessoas têm nos dado esse retorno dizendo que tem abençoado muito a vida delas, como tem abençoado a nossa. Em todo encontro aqui, eu saio enriquecido. Ontem foi um encontro que me enriqueceu muito, que a gente falou antes sobre sabedoria, sabe, sobre equilíbrio também, e hoje sobre conhecimento é poder. Nós não estamos perguntando, nós estamos afirmando que conhecimento é poder. E eu sou testemunha disso, porque eu não tenho uma formação, não tive a oportunidade de fazer uma faculdade, mas desde os meus 16 anos eu trabalho e tenho sido bem-sucedido no meu trabalho, em tudo que faço, pelo simples fato, não só de ter a bênção de Deus, porque a bênção de Deus é importante, mas se você não buscar conhecimento, como vai desenvolver a sabedoria que Deus vai te dar? Né? Então, essa busca de conhecimento constante, diariamente, sabe, é que tem me levado ao sucesso na minha vida profissional, na minha família, na minha saúde, porque tudo na nossa vida, se você buscar conhecimento. E hoje, sabe, que a gente tenha mais fonte de informações, nós chamamos o Google de Dr. Google, chamamos o Google de professor Google, mas, na verdade, o Google ele é, né, uma plataforma, né, que tem ali, é abastecida por pessoas no mundo inteiro, né, por várias experiências de pessoas no mundo inteiro. Então, pessoas que têm muito conhecimento, pessoas que têm pouco, mas têm ali a experiência e o conhecimento de muitas pessoas. Então, você tem a possibilidade hoje de investir em conhecimento. Não precisa mais de você... É importante você estudar, é muito importante, claro. Aprender a ler, escrever, fazer a sua formação, se tiver a oportunidade de fazer a sua faculdade, sabe? Ter realmente... Porque tudo isso é conhecimento. Você vai buscando conhecimento, a faculdade te dá muita experiência. Enfim, esse tema é muito relevante e eu quero começar hoje ouvindo a Rosina. Rosina, bom dia mais uma vez. Fala para a gente o que você trouxe hoje em relação ao conhecimento e ao poder. Bom dia. Passa. Conhecimento. Conhecimento é entendimento sobre algo. O conhecimento vem da capacidade de aprender. O conhecimento é libertador
e te dá poder. Eu vou dar 2 exemplos bem simples. Você sabe cozinhar, então você não depende de outras pessoas para preparar o seu alimento. Você sabe trocar pneu, então você não depende da boa vontade de terceiros para fazer isso. Conhecimento é poder. O maior conhecimento que desejaríamos ter é o conhecer a Deus profundamente. Uma das formas de se conhecer a Deus é lendo a sua palavra. Salmo 1, 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Provérbios 3:13 diz que feliz é o homem e a mulher que adquire conhecimento. João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa liberdade serve para tudo. Se você vai conhecer um outro lugar e não pesquisa antes de ir, o que visitar, aonde se hospedar, o que comer, o que você vai fazer, você vai ficar à mercê do que te empurrarem para fazer. O poder de escolha acontece a partir do conhecimento adquirido. O conhecimento, assim como a sabedoria que vimos ontem, não nos deixa ser enganados por qualquer coisa que ouvimos. Paulo nos dá um bom conselho em Efésios 1, 17, 18. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e qual as riquezas da glória da sua herança dos santos. É através do conhecimento de Deus e do conhecimento com Deus dado a nós que conseguimos dia a dia errar menos. O conhecimento de Deus que nos dá poder e força para superar o dia mau vem de termos um compromisso de conhecer a sua palavra e, como filhos, seguirmos o caminho que ele traçou para nós. O conhecimento transforma vidas. Filipenses 3, 8 e 9. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. É isso, conhecer aquele que deu sua vida por nós, conhecer e aprender o que ele nos ensinou. O conhecimento pode ser adquirido. Um exemplo disso na Bíblia é Jó. São 42 capítulos de perdas profundas, mas em Jó 42:5, ele declara: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem nos meus olhos. A experiência de dor e sofrimento que ele passou fez com que, de alguém distante, Deus passasse a ser íntimo de Jó, pois foi gerado conhecimento. Precisamos conhecer a palavra e declará-la. A palavra é uma usina de poder. Filipenses 4:13. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. É desse jeito, confiando que Deus nos dará estratégias e conhecimento para ultrapassar qualquer barreira. Só vivendo a dependência e crendo que é de Deus que vem o nosso conhecimento e a nossa sabedoria, vamos conseguir ultrapassar qualquer obstáculo e sermos vencedores em Cristo. É isso que eu trouxe. Deus abençoe a cada um de vocês. Amém. Muito obrigado mais uma vez, Luciana. Maravilha. Olha, você estava falando, eu estava pensando. Tem uma outra tradução que fala nessa parte de Jó, que ele fala assim: eu te conhecia só de ouvir falar,
onde os meus olhos te veem. E, na verdade, é isso que acontece quando você se aprofunda no conhecimento a algo. E, no caso, nós estamos falando de Deus, que é o Criador de todas as coisas. Para nós que cremos na Bíblia, ele é o Criador. E quando você se aprofunda em conhecer a Deus, que você ouve falar, sabe, hoje, como sempre foi assim, as pessoas ouvem falar, mas quando você se aprofunda em conhecer a Deus, através da sua palavra, você passa a ter experiências com o próprio Deus. Hoje nós não precisamos mais, né, da interferência de ninguém. Nós só precisamos falar o nome dele. Em nome do Senhor Jesus, você entra na presença de Deus. Você anda na presença de Deus, você está na presença de Deus. Quando você fala em nome de Jesus, naquele momento, você está sendo ouvido por ele. Naquele momento que você senta ali e começa a refletir na palavra, é lógico que você vai precisar da ajuda de pessoas que têm experiência com ele. Como é que você vai se chegar a uma pessoa sem conhecê-la? Então, você vai até uma pessoa que conhece a Deus, que você olha para a vida dela e você vê Deus na vida daquela pessoa. Você vê as atitudes daquela pessoa. Você vê as escolhas, você vê as consequências que existem na vida daquela pessoa. E você vai saber que aquela pessoa conhece a Deus. Faça uma analogia com qualquer outra situação, qualquer outro assunto, que você vai saber discernir quem conhece a Deus e quem não conhece. Para você chegar até aquela pessoa e falar, mas como que é? Como que eu faço para conhecer a Deus? E aí aquela pessoa vai te orientar exatamente como ler a palavra, como você sabe fazer para chegar à presença dele e depois começar a conhecê-la profundamente. Porque não há nada mais glorioso, gente. Não há nada mais glorioso, pegando carona em tudo que a Rosina falou, do que conhecer a Deus. Não existe. Você ter intimidade com Deus, você conhecer a Deus, você ouvir a voz de Deus, sabe? Mas para isso você precisa conhecê-lo. Por isso, conhecimento é poder, que você passa a ter uma sabedoria, um equilíbrio. Estou falando porque foram os últimos assuntos que a gente falou essa semana, ontem equilíbrio e ontem sabedoria. Você passa a ter equilíbrio, você passa a ter sabedoria, você passa a ter as características de Deus em você, você passa a amar as pessoas de uma forma, sabe, incondicional. É lógico, você está se envolvendo com uma pessoa que tem essas características. Se eu ficar uma semana em Recife, eu volto falando igualzinho ao pernambucano. É impressionante, sabe? Porque a gente fica lá uma semana com pessoas que são pernambucanos, né? Então eles falam diferente da gente, os baianos falam diferente. Então eu tenho uma facilidade para absorver isso, interessante. Então, se você passar a buscar a Deus, a conhecê-lo, você vai passar a falar igual a ele. Você vai passar a amar igual a ele, você vai passar a ter equilíbrio, sabedoria, discernimento. Então, essas são características, sabe, fáceis de detectar se uma pessoa conhece a Deus. Ela passa a ter uma compaixão, sabe, com as pessoas, ela passa a amar os inimigos, ela passa sabe, a ter tolerância. Então, conhecer a Deus é poder. Rosina, muito obrigado, porque Deus realmente, você trouxe aí, são as características, são coisas da palavra de Deus. Eu sei que muito mais tem, e até porque tem uma palavra que é conhecida por todos, como eu falei na oração, né? As pessoas sofrem por falta de conhecimento. Se elas conhecerem a Deus, eu tenho um versículo que eu vou deixar para falar no final do nosso encontro hoje, que para mim é um versículo
que Jesus, próprio Jesus, é que disse isso. Mas eu vou deixar para falar no final. Eu quero agora convidar mais uma vez a Adriana para ouvi-la, todos nós a ouvirmos, saber o que ela trouxe para a gente nessa manhã sobre conhecimento é poder. Bom dia, Adriana, mais uma vez. Bom dia a todos. Então, para a psicologia, poder não é basicamente estar em condições de impor a própria vontade contra qualquer resistência, e sim dispor de uma autoridade sem que esta implique uma ideia de coagir o outro. Conhecimento para a psicologia é o conjunto de informações que o indivíduo adquire por meio de sua experiência, aprendizagem, crenças, valores, sobre algo no decorrer da sua trajetória. Todo indivíduo produz conhecimento, que é repassado através das gerações pela oralidade, quer dizer, pela fala, na escrita e em forma de publicações. Parte desse conhecimento pode ser registrado pela ciência para entendimento das variáveis sociais, culturais, ambientais e outras. Os diferentes tipos de conhecimento representam as diferentes maneiras que os seres humanos encontram para sair da ignorância. A curiosidade humana e sua capacidade de abstrair, de imaginar, são responsáveis por criar sistemas de crenças e explicações, bem como compreender, apropriar-se e reformular explicações vindas de outros indivíduos e grupos. Esses sistemas de conhecimentos, transmitidos de geração a geração, de grupos para grupos, formam a cultura. Com o passar do tempo, o domínio da razão e de diversos códigos de linguagem possibilitou a complexibilidade desse conhecimento. Dependendo da circunstância na qual o sujeito adquire o saber, podemos reconhecer os seguintes tipos de conhecimento. Todo conhecimento é necessário, seja ele empírico, que é o conhecimento popular, o senso comum, a relação do homem com o mundo. O filosófico, pensamento crítico e das reflexões, razão e reflexão, que o ser humano é capaz de fazer. Teológico, baseado na fé, nas crenças. E o científico, investigação, explicar o fenômeno, surge da dúvida. E tem o tácito, que você adquire pela experiência, quer dizer, ele é muito subjetivo. Então, aqui, todo conhecimento é necessário. Então, o que a gente precisa aqui é usar uma palavrinha, é o respeito. Se todos os conhecimentos, se entre todos os conhecimentos, os conhecedores, existe o respeito, todos ganham com isso. Porque existe uma batalha, de sempre dizer que o científico não crê no teológico e que o teológico não crê no científico ou no filosófico. Então, assim, o que nós precisamos é buscar conhecimento. Se eu sou cristão, eu busco conhecimento filosófico. Se eu não sou cristão, eu busco conhecimento teológico. Então, nós precisamos ter essa troca, o conhecimento precisa ser trocado, sempre com respeito. E sempre a gente precisa interrogar o porquê, o para quê, porque quanto mais conhecimento, mais poder. E como eu disse lá no começo, não é poder para coagir o outro, não é poder para impor o outro. Esse poder que a gente fala aqui, que conhecimento é poder, é um poder de crescimento, de transformação, que o conhecimento faz com que a gente ganhe, Então, assim, a pessoa que define conhecimento é capaz de saber algumas informações ou instruções e a mesma pode mudar comportamentos e auxiliar na tomada de decisões. O conhecimento é capaz de transformar vidas e, se utilizado devidamente, contribui significativamente para a construção de um mundo melhor. O conhecimento é o substantivo do verbo conhecer. Conhecer é o ato de entender, de compreender, de aprender algo por meio de experiência ou de raciocínio. O aprendizado constante faz com que você mantenha-se conectado e, com isso, obtenha maior produtividade, tendo em vista que aprenderá novas teorias, tendências e formas de pensar o mundo e as coisas ao seu redor. Olha como abre a mente o conhecimento,
quanto mais se busca conhecimento, mais oportunidades surgem. Conhecimento provoca mudanças, contribui para a autoestima, leva à ação, leva à reflexão. O conhecimento te ajuda em decisões importantes. Você cresce no seu presente e você consegue moldar o seu futuro. Você se aperfeiçoa. Olha quanta coisa boa. Ajuda a desenvolver a nossa convivência social. Conquista sucesso pessoal, profissional. Então, o conhecimento te traz coisas maravilhosas, abre portas maravilhosas. Ajuda você a moldar o seu futuro. Então, se você quer alguma coisa para o seu futuro, quando você busca conhecimento, você já começa a se preparar para o seu futuro. Dicas. Não busque conhecimento apenas porque você precisa ou porque você quer ser melhor do que o outro. Busque conhecimento porque conhecimento é poder para a transformação. Ninguém pode tirar o seu conhecimento. Busque conhecimento porque você quer saber mais e atualizar-se. Busque conhecimento porque conhecimento faz de você alguém melhor. Busque conhecimento porque só assim as pessoas não te levarão ao engano. Se você tem conhecimento, as pessoas não conseguem te enganar, porque você está sabendo aquilo ali. Busque conhecimento porque conhecimento te faz crescer, te faz ter esperança, te faz respeitar o outro. E vou deixar uma frasezinha, como sempre. O conhecimento é poder, mas a sabedoria é liberdade. Deus abençoe a todos. Um bom dia. Bom dia, mais uma vez, Adriana. Muito obrigado por esse material maravilhoso. Nossa, Deus é tão perfeito, gente. Olha, esses encontros aqui têm sido maravilhosos. Eu vou encaixar exatamente o que eu falei para vocês no final da minha última fala, que eu ia falar algo que para mim é uma das frases mais incríveis que eu já ouvi de Jesus e que encaixa exatamente com o que a Adriana estava falando, com o que a Rosina falou. Jesus, ele disse algo uma vez que para mim é incrível. Ele disse assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, o conhecimento traz libertação. O conhecimento traz liberdade. Nós temos hoje uma sociedade escravizada. O mundo é escravo. É escravo justamente porque falta a eles conhecimento. Falta as pessoas conhecerem a Deus, falta as pessoas buscar conhecimento que está disponível para todos, estudar, pesquisar, porque hoje existe várias formas de escravizar uma época onde não existe mais a escravidão, que antigamente existia realmente os escravos, ele negociava esses escravos, a pessoa não tinha liberdade, ela presa ali. Hoje, essa escravidão ela digamos, disfarçada, né? Você é escravo de uma religião, você é escravo de um trabalho, você é escravo de um casamento, você é escravo de várias situações que existem nessa sociedade. Você é escravo de uma rede social. Então, a gente tem o poder de se libertar através de conhecer a verdade. O que é a verdade? O que é a verdade? A verdade são os fatos. É a realidade. Porque contra fatos não há argumento. O fato é, se você está em Cristo, você tem que ser uma nova criatura. Se você está em Cristo, você tem que ter as características de Cristo. Se você não tem, então, fato é que você ainda não está em Cristo. Se você, em qualquer outra situação da sua vida, você não vê que os fatos não condizem com aquilo que você diz que é o que faz, ou
o que vai fazer, então você não está na verdade, você está na mentira. Então, a gente tem que se avaliar, se examinar e ver se estamos realmente, através dos fatos, ver se realmente estamos na verdade ou na mentira. Porque, de repente, você está vivendo uma mentira e está acreditando que aquilo é verdade. Você está enganando você mesmo. Hoje você, de repente, é escravo de você mesmo, das suas mentiras. Eu acho que a gente está tendo aqui a oportunidade de refletir sobre algo realmente que eu não imaginava que seria tão interessante falar. Eu sabia que ia ser muito bom, mas não tão bom como está sendo, porque isso vai libertar a gente, vai tirar você da escravidão. De repente você está escravizado. Como eu já falei, muitos aqui que assistem esse canal são de igrejas, são evangélicos. Outros não, mas a maioria são. Então preste atenção, olhe para os fatos da sua vida, olhe para a realidade da sua vida. Você acha às vezes que está no caminho certo, mas você não está. Você está escravo da mentira, você está escravo de uma religião, você está escravo de uma igreja. Cuidado, porque hoje existem muitos religiosos que estão escravizando as pessoas através da Bíblia. Eles usam a própria Bíblia para escravizar outras pessoas, para manipular essas pessoas, para controlar a vida delas. Eles colocam o pecado de uma forma e a pessoa não busca o conhecimento realmente o que significa o pecado. Ela não busca conhecer a palavra, não busca conhecer a Deus. Então ela acaba sendo escravizada pelos religiosos. Então, tome muito cuidado, gente. Procure se ater aos fatos. Procure buscar realmente a realidade das coisas. Porque, como falei ainda há pouco, Jesus falou essa frase incrível, para mim é libertadora. E eu sei o que é ser escravo. Eu fui escravo muitos anos das drogas, fui escravo muitos anos da ansiedade, fui escravo muitos anos da insegurança, fui escravo de igrejas. Eu era escravo de uma igreja que você não imagina que é uma escravidão. Eu chegava às 6 horas da manhã e não tinha hora para chegar em casa, não. Fui escravo de trabalho, fui escravo de relacionamentos. Eu sei bem o que é ser escravo. Eu posso te falar muito com propriedade que é ser escravo. E olha que a princesa Isabel já assinou né, a carta de euforia. Mas muitas pessoas são escravas até hoje. Mas chegou a hora de você refletir, porque o conhecimento liberta. O conhecimento é poder. Poder para se libertar. Não poder para pisar em ninguém. Não poder para escravizar ninguém, como a Adriana falou. Esse poder é para te libertar. É para você ajudar as pessoas a se libertarem. Então, compartilhar conhecimento, fazer o que nós estamos fazendo aqui, é compartilhar conhecimento. É compartilhar conhecimento, levar as pessoas a pensar. Quando você pensa, você está seguindo o caminho certo para se libertar. Então, pense bem sobre tudo que você está fazendo, sobre tudo que você está se permitindo. Pense bem, porque se você conhecer, buscar conhecimento, você vai ser livre, livre. Não há nada mais maravilhoso no mundo do que ser livre. Por isso, busque isso, com certeza você vai ser livre. Pastora Nádia, a senhora pode fazer a gentileza de fazer a oração para a gente, por favor, para encerrar o nosso encontro de hoje? E mais uma vez, bom dia para todos. Juliana, Miriam, Deus abençoe vocês. A senhora pode orar, pastora Nádia, por gentileza? Posso. Bom dia para todos. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor. Te agradecer pelo dia, pela nossa vida, agradecer por essa oportunidade rica que o Senhor está nos dando, nos oferecendo, Senhor, em aprender um pouco mais a cada dia da Tua Palavra, das orientações que o Senhor deixou claramente na Tua Palavra, mas muitas das vezes nós lemos e não entendemos, né? Por quê? Porque não buscamos conhecimento. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa falar aos corações, ter falado aos corações de todas as pessoas que vão ouvir
essa mensagem, Senhor. Essas mensagens que realmente acrescentam muito na nossa vida. Eu te louvo por cada homem, cada mulher que está nessa oração, nesse trabalho, Senhor. E te peço, Senhor, continue, Senhor, falando ao coração dos teus filhos que todos os dias trazem uma palavra vinda direto do teu trono, Senhor, para nos ajudar, nos abençoar. Muito obrigado, continua conosco no decorrer desse dia, que seja um dia somente para glorificar e exaltar o teu nome. Oramos agradecidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.